morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Oh glória! Pode tomar assento em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aprender um pouquinho com o Senhor nesta noite. Aleluia. Deus falou tremendamente. Poderíamos ter encerrado o culto na palavra introdutória. Deus falou aos nossos corações. Será que nós temos convidado Jesus para entrar como ele pediu licença para entrar no barco de Pedro? Será que nós temos deixado ele entrar, fazer morada? Será que nós temos ouvido ele falar conosco como Pedro ouviu e seguiu a direção dada pelo Senhor? Será que a nossa vida corrida, o nosso dia a dia, tem nos permitido ouvir a voz do Senhor? Será que nós conseguimos durante o nosso dia ouvir a direção dada pelo Espírito? Ou os afazeres do dia têm nos impedido de ficar em silêncio para ouvir o nosso Criador? Será que é preciso o Senhor fazer alguma coisa para que a gente pare? Será que é preciso que aconteça alguma coisa para que a gente pare para ouvir? Como nós estamos vivendo? Segundo a carne ou segundo o Espírito? Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Esse tem que ser o anseio de todo cristão. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele estava dizendo: eu já não mando mais em mim. Tem alguém que eu prefiro obedecer e deixar conduzir a minha vida. Porque está escrito na palavra do Senhor que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele. Mas qual é a vontade que nós estamos exercendo? A dele ou a nossa? O Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós temos ouvido milagres, testemunhos, meu irmão, de milagres, e a gente se maravilha. Independente da palavra que for pregada aqui, ele faz um milagre aí, porque ele confirma a palavra dele. Ah, pastor, tem que ser uma palavra de cura para haver cura? Não, tem que ser um culto cristocêntrico, porque quem cura é ele. A palavra nos direciona, nos ensina, o Espírito Santo nos guia, mas quem faz é ele. Aleluia. Independente de ser uma palavra de exortação, ser uma palavra de cura, de bênção, ser uma palavra profética, independente do que ela seja, eu quero dizer para você: se esta palavra for verdadeiramente pregada segundo ela está na palavra do Senhor, se prepara, porque independente disto, ele faz o que ele quer. Aleluia. Então Paulo nesta carta diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para quem, gente? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas estar em Cristo Jesus basta, ou ele fala mais alguma coisa? Aqueles que estão em Cristo Jesus
e que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, estar em Cristo não basta. Eu tenho que abrir mão da carne, do desejo da minha carne, e andar em Espírito. Aí sim, nenhuma condenação há. Porque não há condenação para aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Aqueles que estão copiando Cristo Jesus, aqueles que estão buscando a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus, não há condenação para estes, porque eles não andam mais segundo a carne, eles andam segundo o Espírito. Por isso eu perguntava, mas nós, como é que nós estamos andando? Sabe o que acontece? O Senhor ministrava o meu coração enquanto eu lia esta palavra. Ele colocava no meu coração: como tens te movido? O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é vir à igreja? Não. Estar em Cristo não é vir à igreja. Estar em Cristo não é conhecer a leitura, a palavra dele. Estar em Cristo é desejar viver segundo ele. É buscar a estatura do varão perfeito, é andar em Espírito. Do contrário, meu irmão, a porta do céu se fecha. Tem pessoas que vêm da igreja e vêm em busca de algo. Elas vêm em busca de uma cura, elas vêm em busca de um casamento perfeito, elas vêm em busca de algo que o Senhor possa dar. E sim, Ele tem poder para isso. Ele tem poder. Porque a palavra me dá garantia que até mesmo a prosperidade é um dom de Deus. Ele pode dar tudo isso que você tem pedido. A pergunta é: você quer viver em Cristo? Você quer viver no Espírito? Você quer a salvação da sua alma? Ou você quer viver uma vida plena aqui na terra, com toda a fartura, com saúde e tudo mais, mas longe da presença? Nós precisamos estar na presença do Senhor. Ele ministrava o meu coração: sabe quando é que tu me escolhes? Sabe quando é que eu vejo quem tu tens escolhido? Quando tu tens duas opções e tu escolhes a mim. É dia de culto, mas tem o jogo da final do meu time. E eu digo: Senhor, tu podes esperar, porque eu estou louco para dar uns gritos de gol. E o Senhor está esperando que nós venhamos dar uns gritos de glória a Deus, aleluia, louvado seja o teu nome. Se meu time ganhar, glória a Deus. Se meu time perder, glória a Deus também, porque o meu time não me salva, mas o meu Jesus sim. Entre os prazeres da carne, eu escolho os prazeres do Espírito do Senhor. Aleluia. Nós precisamos entender que estar em Cristo não é uma religiosidade, é uma decisão que tem que ser tomada conscientemente e dizer: ei, eu decido, a minha vida é do Senhor Jesus Cristo. Eu vou para o porto batizar-me, não tomar banho como alguns fazem. Eu declaro que a minha vida a partir de hoje é segundo aquele que foi para a cruz pela minha alma. Aleluia. Isso é estar em Espírito, isso é escolher a salvação, isso é saber o que a palavra diz. Não há condenação para estes. Aleluia. Glória a Deus. Como é a nossa vida fora da igreja? Como é a nossa vida, o nosso dia a dia? A nossa vida, o nosso dia a dia é decidido pelo quê? É decidido pelo nosso trabalho? É decidido pela ganância de algo que eu quero comprar? Se eu estou decidindo isso, eu estou dizendo: Jesus, tu podes esperar, porque eu tenho algo mais importante para fazer. Eu quero dizer para você que o mais importante é Ele. Porque a saúde que tu tem foi Ele que te deu, a família que tu tem foi Ele que te deu, a casa que tu tem foi Ele que te deu, o carro que tu anda foi Ele que te deu, essa cadeira que tu está sentado foi Ele que deu. É Ele quem faz todas as coisas. Sem Ele nada podeis fazer. Diz a palavra assim, ó: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Então Paulo está exortando a igreja dizendo: ei, vocês querem andar debaixo da lei? Vocês querem andar segundo a carne? Ou vocês querem andar segundo o Espírito?
Aleluia. Pastor, mas não é fácil. O Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Não, mentira. Ele disse facilidades, não foi? Foi isso que ele falou? No mundo comigo tereis facilidades. Foi isso que ele falou? Não. Ele falou o quê? Aflições. Tereis aflições. Mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E também está escrito na palavra do Senhor que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas é para aqueles que andam segundo o Espírito. Vamos ler o versículo 2? Porque a lei do Espírito de vida, oh glória, Espírito Santo, amado amigo, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque, porquanto o que era impossível à lei, visto que a lei estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, aleluia, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Está falando, o Senhor Jesus Cristo pagou o preço. Ele assumiu e Ele pagou o preço. Nós não precisamos mais, irmão Marques, fazer nenhum sacrifício. Apesar de a Bíblia dizer que nós precisamos nos sacrificar, mas eu acho tão forte essa palavra sacrificar, porque quando eu falo sacrifício eu lembro logo da cruz. Eu digo, cara, Deus está pedindo para mim algumas coisas, mas nem perto do que Jesus fez na cruz por mim. Então eu troco para mim. Não estou dizendo que é pecado, eu troco para mim. Quando diz que eu preciso fazer um sacrifício, eu digo, não, eu preciso fazer um esforço. Porque sacrifício quem fez foi o meu Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Porque a lei estava enferma por causa da carne. Aí o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor me trazia um versículo que me... O Espírito Santo, ele diz assim, olha, a carne estava enferma e já não havia mais esperança. E aí eu lembro logo de Barrabás, sabe? Quando Barrabás estava lá, prestes a ser crucificado, ele merecia aquilo era a consequência naquela época, pelas atitudes de Barrabás. E eu imagino Barrabás lá dentro do cárcere, ouvindo alguém gritar Jesus, Jesus lá fora, Jesus. Daqui a pouco começa a gritar Barrabás, Barrabás, Barrabás. Lá no fundo ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E aí eu imagino que Barrabás ouve passos na direção dele, na cela. E ele pensa, está vindo o carrasco, está vindo o cara que vai me levar para a execução. Nós todos estávamos nesse caminho, nós todos estávamos no corredor da morte, mas aí de repente vem alguém caminhando e diz assim, ei, chegou a minha hora. E a gente vai ouvir a voz dizendo assim, não, tu estás livre. Aleluia. Porque alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré decidiu morrer no teu lugar. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, eu sinto a presença dele nesse lugar. Ei, tudo que você precisa é viver pelo Espírito, porque o resto ele já fez. O resto foi feito na cruz do Calvário. Nós só precisamos viver pelo Espírito. Acordar de manhã e dizer, Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pela noite maravilhosa que o Senhor me deu. Obrigado, Senhor, por o dia que o Senhor está entregando nas minhas mãos. Só que o dia, quando começa, ele é uma folha em branco, não tem nada escrito ali. Sabe que ele é tão bom que ele diz assim, ó, está em branco a folha. Escreve teu dia. Escreve o teu dia, como é que tu quer que ele seja? Ah não, Senhor, de manhã que ó,
O relógio despertou, que coisa, tem que levantar essa hora, e trabalhar essa hora, reclamando da vida, reclamando da casa, tem que levantar, tem que fazer comida, tem que levar as crianças para o colégio, tem que não sei o que, tem que isso, tem que aquilo. Ei, você decide como vai ser o teu dia. O meu, eu decido orar dizendo: Deus, obrigado pela noite maravilhosa que estás me concedendo. O dia, Senhor, está em branco, eu não sei como é que vai encerrar lá no final, mas eu quero dizer uma coisa: ei, deixa eu ser somente o lápis que escreve nesse papel, seja a tua mão que vai conduzir, porque quando chegar no final eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Aleluia. Decida viver em espírito. Senhor, em nome de Jesus, recebe como adoração de um povo que te ama. Essas palmas são para ti, Senhor. Quando chegar aí no trono, Senhor, abre o céu sobre nós pela tua graça e misericórdia. Oh Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Senhor, oh glória. Versículo 4. Eu vou ler o texto para você entender o 4. Porquanto o que era impossível à lei, visto como a lei estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, e que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Aleluia. Essa justiça da lei só vai se cumprir em nós se nós andarmos segundo o Espírito. E essa é uma escolha minha, essa é uma escolha sua. Quantas vezes a gente ora e diz para Deus: Deus, me dá a direção de tal coisa, eu quero fazer tal coisa, e Deus diz negativo, e a gente vai lá e faz, aí dá errado. Aí a gente diz: Senhor, me abençoa, eu estou fazendo isso, e Jesus está dizendo: eu não mandei fazer nada disso. Quem anda no Espírito, a palavra diz que nenhuma condenação há. Ande no Espírito, seja orientado pelo Espírito, peça ao Espírito o que você pode ou não pode fazer, deve ou não deve fazer. Sabe que tem pessoas que abrem comércios, abrem coisas e não dá certo. Deus não me abençoou, Deus tem que me abençoar. Deus não tem que te abençoar, não. Ele abençoa obediente, teimoso não. Aquilo que o homem abre por conta própria, o homem sustenta. Aquilo que Deus manda o homem abrir, pode ficar tranquilo que ele sustenta. Aleluia. Ele sustenta. Oh Deus, mas para aqueles que vivem em Espírito. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mais uma vez eu vou dizer: a decisão de escolher está na tua mão, está na minha mão. Você vai decidir. E você vai decidir quando, pastor? Todo dia. Todo dia, irmão Wilson. Todos os dias. Porque todos os dias tu vai ter uma oportunidade de fazer o bem ou de fazer o mal, de ser grato ou de ser ingrato, de abrir a tua boca para abençoar ou de abrir ela para amaldiçoar. Todos os dias tu vai ter esta oportunidade de escolha. Mas o Senhor deixou escrito na sua palavra que Ele dá a terra, o céu por testemunha, que hoje vos dou bênção e maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vivas tu e a tua descendência. Está escrito na palavra do Senhor: eu escolho viver na obediência do Senhor, escolhendo as bênçãos do Senhor, escolhendo ser bênçãos na mão do Senhor, para que a minha descendência também seja abençoada. Aleluia. O Golias que eu matar, meu filho não vai precisar matar. Só que tem gente deixando os Golias para os filhos. São escolhas. Eu escolho viver no Espírito. Aleluia. Santo, santo, santo eres tu, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam o que o Senhor entregou para vocês?
se fosse, sabe, é algo muito bonito, mas estava muito escuro, cheio de orgulho, cheio de coisas que tiravam completamente de Deus. Mas o Senhor Ele está fazendo uma coisa. Aquilo que parecia que não tinha mais vida, agora está começando a voltar. E para quem não olhava e não tinha vida, agora está em vida. E a vez que não encostava, quando ele encostava. Porque essa vida não é visível, mas é o Espírito. Uma grande obra, o Senhor começou a fazer apenas invisível. Porque há algo lindo que ele está construindo, começando a construir. Se prepare porque é algo lindo. Aleluia. Escolha o nome do Espírito. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. É para ti, Pai. Recebe como adoração de um povo que te ama. A inclinação da carne, versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é o quê? Vida É o quê? Vida e paz. Vida e Paz. Mano Wagner, é só escolher viver no Espírito. Ele quer derramar vida e paz sobre cada um. Meu Deus do céu. Deus falou comigo essa noite. Aleluia. Nunca na minha vida até hoje eu tinha sonhado com Deus. Eu sonhei com Deus essa noite. E Ele se mostrou para mim em forma humana no sonho. E Ele falou comigo algumas coisas que Ele falou comigo no culto de oração. Ele falou comigo no culto de oração. E de noite Ele me deu um sonho e falou no sonho o que Ele tinha falado comigo aqui. Ele mandou um vaso, falou comigo. Depois Ele mandou mais um. Foram 4. Na mesma oração. Do tipo assim, tu não está entendendo? Tu ainda ficou em dúvida. E no sonho Ele apareceu de forma humana. Eu não consigo lembrar todo o sonho. Mas Ele falou comigo e disse algumas coisas. A minha esposa estava junto no sonho. E eu dizia, não, se é Deus Ele vai ter que fazer tal coisa. E eu lembro que eu estava desafiando o Senhor. E Ele começou a fazer sinais. Eu não lembro qual era, mas eu lembro que eu comecei a chorar muito. E ontem o Senhor me levou aos prantos aqui também. E eu comecei a chorar muito. Porque Ele fazia, eu pensava, falava para minha esposa, Ele fazia. E daqui a pouco Ele fala comigo e diz assim, por que é que a tua fé por hora está muito lá em cima e outra hora está lá embaixo? Eu sou um Deus, eu não oscilo. Quem oscila eres tu. Aleluia. Tudo que está acontecendo, fica tranquilo, só eu botando as coisas no lugar e fazendo justiça. Isso é muito forte. Ele diz, por que tu não pergunta para mim? Tudo que tu perguntar para mim, eu vou te responder. E eu chorando no sonho, chorando. Muito. E aí Ele se afastou de mim. E eu olhei as mãos dele. As mãos dele toda quarteada, sabe? De quem trabalha na horta, que pega frio, que resseca as mãos. Não sei se alguém já viu isso. Fica toda machucada a mão. E me chamou a atenção que as mãos dele estavam assim. Não era Jesus, era Deus. E eu disse para minha esposa assim, eu digo, tu viu as mãos dele? Tá toda quarteada, tá toda machucada. E ela olhou para mim e disse assim, isso é porque ele nunca parou de trabalhar. Aleluia. Mas eu estou pedindo para ele, eu quero me lembrar dos sinais. Eu quero me lembrar dos sinais, porque eu chorava muito por causa daqueles sinais.
Mas foi uma paz, foi algo tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo, tão lindo. Quero dizer para você assim, ó, fique tranquilo. A palavra diz: o Espírito do Senhor é vida e Paz. se você escolher viver no Espírito do Senhor, você vai viver uma vida de paz. Sabe, é vida e paz. Eu pergunto para vocês, ele é mentiroso? Deus é mentiroso? A palavra diz que ele não é filho do homem, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, aquilo que ele deixou escrito, as promessas, elas vão se cumprir. Se ele diz na palavra dele que se eu escolher viver em espírito, eu terei vida e paz, se eu fizer isso, o que está escrito vai acontecer. Pastor, a minha vida é isso, a minha vida é aquilo, a minha vida não... Ei, olha para você e pergunta para você: eu estou vivendo em espírito? Ou eu estou oscilando? Horas eu estou em espírito, horas eu estou em carne. Se você estiver vivendo em espírito, mesmo no meio da tempestade, você vai deitar e vai dormir. Porque viver em espírito não é garantia de ausência de guerra, mas é garantia de paz no meio da guerra. Aleluia. Viva em espírito para que você tenha uma vida plena e em paz. Aleluia. Ainda bem que o Senhor me deu isso. Ai, se eu tivesse. Desespero, angústia, mas escolhendo viver em espírito. Ah, Senhor, que tempestade! Mas sabe, Senhor, eu estou tranquilo. Porque a tua palavra diz que eu vou ter vida e paz. Aleluia. E esse vento todo, Senhor, é só para o teu nome ser glorificado quando ele passar. Glória a Deus. Porque esse vento não vai derrubar. Ao contrário, vai mostrar que está firme na rocha. Aleluia. Eita Jesus! Ô glória! Ô glória! Aleluia. Espírito Santo. Quer viver uma vida de paz? Escolha viver a tua vida em espírito. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Quer dizer que se eu optar, escolher andar na carne, eu me torno logo inimigo de quem? De Deus. De Deus. É o pastor que está falando? É a palavra? Então não fica bravo comigo não. Ai pastor, mas eu gosto das minhas coisas. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto daquele outro. Eu gosto de meu irmão, gosto de minha irmã. Fique à vontade para gostar o quanto tu quiser. Mas pede logo para Deus tirar esses gostos aí. Se tu continuar gostando dessas coisas tudo aí, de repente a porta do céu não vai se abrir. Porque a palavra diz aqui, ó, quem escolher andar pela carne vai se tornar inimigo de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Da mesma maneira que ele disse aqui, ó, a inclinação para o Espírito é vida e paz, e ele cumpre. Da mesma maneira ele cumpre. Aquele que escolhe andar na carne se torna inimigo de Deus. Aleluia. E aí segue o versículo dizendo: pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o poderia ser. Portanto,
os que estão na carne não podem agradar a quem? Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Isso basta? Tem um ditado no mundo que diz que de pessoa boa, de boas intenções, o inferno está cheio. Isso é um ditado que tem no mundo aí. Mas ser bom não basta. É preciso ser obediente. É preciso ser uma pessoa temente a Deus, praticante da sua palavra. Amém? Amém. Oh Jesus. Vós porém, versículo 9, vós porém não estáis na Carne. Eita Jesus. Vós porém não estás na carne, mas estás no Espírito. Amém, Jesus. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não está nele. Você e eu vamos fazer a escolha diariamente. Versículo 10. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia. Eita glória! Tudo que está acontecendo, tudinho. Olhem, e eu sei que vocês têm buscado olhar. Tem um propósito. Tudinho tem um propósito. E nesse, sabe? Também tem um propósito. Tempo a sós com Deus. Nossa. O cordão de 3 dobras, ninguém arrebenta. Aleluia. Ele está fazendo esse cordão ficar ajustado, alinhado. Está no propósito até isso. Só confia e continua todos os dias, Senhor, em espírito, em espírito, em espírito. Em espírito me levanto, em espírito caminho, em espírito eu vou deitar, Senhor, porque assim eu terei vida e paz. Vocês vão ver o que Deus vai fazer quando a tempestade passar. Aleluia. Eita Jesus maravilhoso. 10. Se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da Justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Promessas sobre mim e sobre você. Assim como nós estamos vivendo com Cristo, nós também ressuscitaremos com Cristo. Oh glória! Esse Deus é maravilhoso. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se viveres pelo Espírito, e por ele mortificardes as obras do corpo, então vivereis. O Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo habita na gente, às vezes a carne dá aquela forçadinha na barra, sabe? E aí vem aquele pensamento: só hoje. Faz tanto tempo que eu estou certinho, caminhando, direitinho, só hoje. Quando o Espírito Santo está habitando e está sendo alimentado pelo nosso devocional, pelas nossas orações, pelas nossas escolhas, a carne vai perder. Porque o Espírito Santo vai dizer: não faz isso,
não faz isso. Agora, quando o espírito está sendo alimentado, mal alimentado, a carne vai prevalecer. A Bíblia aqui diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, deixa eu voltar antes aqui, 12, de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, então vivereis. Pelas obras do Espírito matar os desejos da carne, então vivereis. Então vivereis. Vence no Espírito e com o Espírito os desejos da carne, porque senão vai ser o contrário. Em vez de o Espírito, pelo Espírito mortificar a carne vai acabar vencendo. E quem vive pela carne é inimigo de Deus. Eu sei que é forte, mas pregar uma palavra escolhida por mim não vai causar efeito. Eu não sabia quem viria hoje, mas o Espírito sabia. Aleluia. Pastor, mas tudo isso eu pratico. Glória a Deus pela tua vida. Segue firme, porque Ele traz a lembrança o que nós precisamos saber. Pastor, eu ainda luto muito. Eu tenho vícios. Eu tenho coisas que a carne deseja e eu acabo fazendo. Então o Senhor está falando contigo nessa noite, está te dizendo, meu filho, minha filha, eu te trouxe neste lugar para ouvir a minha voz nessa noite, porque eu não quero que tu venhas aí para condenação, porque eu morri por você para salvação. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, coloca a tua vida direitinho nos caminhos do Senhor, vence os desejos da carne, para que tu tenhas uma vida de paz. Do contrário, a Bíblia diz, morrereis. E aí ele segue falando, ele diz assim, no versículo de número 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o que, gente? Filhos de Deus. São filhos de Deus. Eu vou ler o contexto todo aqui. São filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de quê? Escravidão. Para que outra vez estardes em temor. Mas recebeste o Espírito de quê, gente? De adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Sabe o que ele está dizendo? Se nós vivemos em Espírito, nós oramos, nós buscamos ao Senhor, nos batizamos, estamos vivendo em Espírito. A palavra diz que o Senhor nos dá o direito de ser chamado de filhos, ou o poder, dependendo da versão, de sermos chamados de filho, não mais escravos, não mais servos. Por quê? Escravo não tem herança. Escravo não tem herança. Ele nos chama para ser filhos, sabe por quê? Porque tem uma herança preparada nos esperando no céu. Aleluia. Sabe, tem algo preparadinho nos esperando no céu. E diz assim, estou chamando vocês, porque eu quero que vocês não sejam mais escravos. Agora vocês vão ser filho. Vocês estão entendendo? Vocês vão ser filho. Portanto, vocês vão ser co-herdeiro com Cristo. Aleluia. Essa é uma promessa para mim e para você. Pelo Espírito Ele nos chamou e nos adotou como filhos, desde que a gente esteja vivendo em Espírito. Por quê? Porque Ele não quer mais o espírito de escravidão. Oh, Espírito Santo. Aleluia. O mesmo Espírito, versículo 16, e nós encerramos 16, 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos o quê? Você tem essa certeza? Eu sou filho de Deus. Eu estou lutando a cada dia para que o Senhor não venha, como a gente usa o termo aqui na terra, me desertar. Porque, nossa, essa herança que está preparada no céu, eu quero muito receber ela. Eu quero muito. Se você deseja o mesmo que eu desejo, põe essa palavra no teu coração nessa noite. Aleluia. E diga, Senhor, eu decido viver pelo Espírito. A partir de hoje, Senhor, quando eu acordar de manhã, eu vou dizer, Senhor,
Eu decido viver pelo Espírito. O que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça? Aonde tu queres que eu vá? Viver em Espírito. Se eu decidirmos isso, Ele diz: vocês terão vida e paz. Eu quero paz. Eu amo viver em paz. Mas isso não quer dizer que eu estou na ausência da guerra, não. Ele dá uma garantia de paz no meio da guerra. Aleluia. Independente da tribulação que tu possa estar enfrentando, eu te dou essa garantia na palavra. Se você decidir viver em Espírito, você vai ter vida e vai ter paz, mesmo no meio da provação. Porque Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse aqui, se Ele mandou escrever aqui, e você decidir viver em Espírito, então se prepare para ter vida e paz. E no versículo 17 encerramos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, oh glória, para que também com Ele sejamos o quê? Eu não... Esse último versículo aqui podia ficar de fora. O que tem aquela palavra ali, padecemos? Eu disse lá no início para você, Jesus não prometeu facilidades. Ele disse que nós teríamos aflições. Então padecer com Cristo, faz parte de todo o processo que nos leva rumo à salvação das nossas almas. Aleluia. Tiago disse: tende por motivo de alegria quando enfrentares provações. Amém? Amém. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus bem alto. Aleluia! Santo, glorioso, poderoso e eterno Deus. Irmão Giovanni, faz a leitura para nós do dízimo e das ofertas que